Olá pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é a gente abordar mais um item aí da programação orientada a objetos, né? Nós vamos focar em encapsulamento. Esse vídeo aqui ele vai ser apenas teórico, né? Ou seja, nós não vamos mexer com código, para vocês aprenderem aí alguns conceitos, tá? Talvez algumas coisas só fiquem mais claras, né? Na parte prática, mas a parte teórica que é de suma importância, bom, porque vocês vão ver que na parte prática, né, é só a gente usar lá duas palavras, uma palavra específica, na verdade, né, que é a palavra private, e criarmos aí o getters e o setters. Geralmente essa é a parte aí mais comum em termos de código, tá? Mas é importante que vocês entendam aí a parte teórica sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro aqui, o encapsulamento. Ó. Classes e seus objetos encapsulam, isto é, contém seus atributos e métodos. O que isso quer dizer, galera? Se vocês lerem aqui esse conteúdo no slide, muitas coisas vão ficar um pouco abstratas aí para vocês, mas a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente tem uma classe, por exemplo, uma classe chamada aluno, né? Nessa classe aluno nós temos lá o atributo nome, por exemplo. Então, o aluno ele tem lá um nome. Se a gente deixar esse atributo, né? Deixa eu até abrir aqui, acho que fica mais fácil eu demonstrando aqui alguma coisa. Se eu tenho aqui, ó, public class aluno. Falei que ia ser um pouco mais teórico aqui, mas para exemplificar, acho que fica mais fácil mostrando aqui alguma coisa de código, embora a gente não vai fazer isso aqui no Eclipse nesse momento. Tá? Quando a gente coloca aqui, ó, string nome, né? Nós já vimos num vídeo anterior que para eu poder utilizar aqui, ó, esse atributo chamado nome, nós temos que criar uma instância de aluno, né? Criei lá a instância de aluno. Então, por exemplo, a gente criou lá um objeto, aluno, vamos chamar aqui de A1, que recebe new aluno. Tá? Isso aqui vocês já viram que é um objeto. Eu coloco lá A1.nome. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou acessando, né? Maria, estou acessando a propriedade nome da classe aluno. Tá? Na verdade, a gente criou na memória uma estrutura aqui do tipo aluno, onde nós podemos atribuir o nome para esse aluno aqui. Tá? Então, o A1 aqui, né? Ou seja, meu aluno 1, né? Recebe aqui no nome o valor Maria. Só que fazer desta forma, a gente acaba violando uma série de regras da programação orientada a objetos. Por quê? Porque eu tenho acesso direto a esse nome. Aí, às vezes, né, eu não quero que esse nome, por exemplo, fique em branco. Tá? Só que dessa forma aqui, eu não tenho como controlar isso. Ó, eu poderia criar, aqui, ó, declarar esse nome em branco. Ele está vazio nesse momento. Tá bom? Então, quando a gente faz aqui o uso do encapsulamento, né, o que nós estamos fazendo? Estamos criando uma cápsula para poder falar, ó, você pode acessar esse atributo nome diretamente, igual a gente está fazendo aqui, ou eu falo o seguinte, ó, você não pode mais acessar esse atributo chamado nome diretamente, ou seja, se eu proibir, né, de usar aqui, ó, o nome, né, a gente vai aprender como é que você faz isso, aí eu não consigo mais fazer desta maneira que está aqui. Esse código aqui já daria erro, tá? Quando a gente encapsula, né, a gente protege aqui os nossos atributos, a gente vai falar o seguinte, ó, para poder colocar um valor no nome, você vai ter que fazer de uma maneira específica, que a gente ainda vai ver aqui nesse mesmo vídeo aqui, é uma demonstração sobre isso, tá? Então, tá aqui, ó. Obviamente que os atributos e métodos de uma classe, né, de seu objeto, eles estão intimamente relacionados, que é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Quando a gente tem lá uma estrutura com atributos e métodos, esses atributos e métodos pertencem à classe, e aí eles estão todos relacionados entre si, tá? Os objetos podem se comunicar entre si, mas eles em geral não sabem como outros objetos são implementados. Isso daqui, galera, quer dizer o seguinte: uma vez que eu crio uma estrutura para a pessoa poder digitar na estrutura para digitar o nome,
digitar nome, né? Se eu crio aqui uma estrutura para a pessoa poder digitar o nome, como que a pessoa vai fazer essa digitação do nome, né? Como é que ela vai funcionar? Isso não interessa aqui na hora de eu chamar essa estrutura, tá? Através do encapsulamento a gente ignora, né, como que foi feita a implementação disso daqui, porque a gente não tem acesso direto, tá? E a gente faz lá o uso da chamada para poder colocar um valor a alguma coisa, e esse valor ele vai aparecer aqui entre aspas como num passe de mágica, mas a gente não vai saber como. Tá bom? É só a gente pensar o seguinte, quando a gente está visualizando um site, por exemplo, a gente está vendo lá as imagens, né, o texto e por aí vai. Tá? Eu preencho lá um formulário e clico no botão enviar e ele guarda lá os dados em algum local. A gente sabe que se preencher, né, e clicar no botão vai funcionar, mas como que aquele funcionamento ocorre de verdade, a gente não sabe, que é o que está mais ou menos falando aqui nesse conteúdo, tá bom? Então, os detalhes da implementação, né, eles permanecem ocultos dentro dos próprios objetos. É exatamente isso que eu acabei de citar. Quando eu tentar colocar o nome usando uma estrutura, esse nome ele vai ser guardado aqui no atributo nome, mas como que isso vai funcionar, a gente não vai saber, tá bom? Obviamente, quem é desenvolvedor, né, se tiver acesso lá às classes, ele vai saber como é que aquilo ali foi implementado, né, como aquilo foi desenvolvido, mas ele não tem acesso direto. Tá bom? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Isso aqui eu já até comentei com vocês, né, essa primeira parte aqui falando sobre variáveis de instância num vídeo anterior. O que seria uma variável de instância? Novamente aqui, nosso exemplo aqui. Ó. Esse atributo aqui, ó, chamado nome, que é do tipo string, ele foi declarado onde? Ó, dentro da minha classe aqui que eu chamei de aluno, certo? Como ele não está dentro de nenhum método, a gente pode falar que isso é o quê? Uma variável de instância, né? Ou, falando bonitinho aí no termo da orientação a objeto, é um atributo de instância. Por quê? Esse atributo aqui, nome, ele pertence à classe e não a um método. Se eu tivesse colocado esse atributo ó, aqui dentro, né, dessa minha estrutura, que eu chamei aqui, ó, estrutura para digitar nome, né, o que acontece? Agora eu não tenho mais uma variável de instância. Por quê? Esse atributo nome aqui, ó, ele existe onde? Apenas dentro dessa estrutura aqui. Se eu tentar chamá-lo aqui fora, ó, de alguma forma, não importa qual forma, tá? Nome recebe alguma coisa, isso aqui já vai dar erro para nós. Por quê? Porque não é uma variável de instância, não tem variáveis de instância. Tá bom? Então aqui é só um exemplo para vocês saberem. Então, variáveis de instância, ó, de uma classe armazenam dados para cada objeto. Ou seja, cada vez que eu criar um objeto, eu vou ter acesso aos atributos de instância e vou ter também acesso aos métodos. Tá? Quando a gente trabalha com a orientação ao objeto, vocês vão ver que para cada um dos atributos, nós vamos ter que criar ou métodos get ou método set, ou os dois, né? Ou apenas um dos dois. Tá? Isso vai depender da implementação que nós vamos realizar, tá? E uma coisa que tem que ficar claro para vocês, né, de agora em diante, vocês vão usar bastante esse conceito de get e de set, tá? Se vocês estão aprendendo, por exemplo, Android Studio, né, lá em aplicativos Mobile 1, vocês já devem ter visto em algum momento get text, set text, né? Em algum momento vocês já devem ter visto essas palavrinhas que fazem, né, uma referência aqui a métodos get e set no uso aqui da programação orientada a objeto com o tal do encapsulamento. Tá? Então, resumindo, é o seguinte. O encapsulamento ele não vai permitir, né, resumindo tudo que eu falei até agora, o encapsulamento ele não vai permitir que um atributo seja acessado diretamente. Essa é a ideia do encapsulamento. Tá? Eu estou falando de um atributo, mas eu também posso colocar um método, né, encapsular um método também. Basta eu mudar lá a visibilidade deles, tá? Mas esses conceitos aqui de método get e set tem que ficar bem claro aí para vocês. A gente vai fazer isso na prática, né, num outro vídeo. Tá? Aqui, né, tem um exemplo prático, tá, de como que isso vai funcionar. A parte aí do encapsulamento, como eu já tinha citado para vocês, o código é até relativamente simples, tá?
que a gente tem que entender agora aqui é o seguinte, que quando a gente tem uma estrutura, né, uma classe, como uma estrutura aqui, que eu chamei aqui de classe pessoa, essa minha classe aqui pessoa, ela tem aqui 3 atributos de instância, tá? Então, 3 variáveis aqui, ou 3 atributos da classe, que são o nome, a idade e o CPF. Por padrão, nós não colocamos essa palavrinha aqui, private, né? Por padrão, a gente deixa isso aqui vazio, fica só string, nome, entidade, string, CPF. Uma outra palavrinha que eu poderia colocar aqui, que a gente já até fez isso, é a palavra public, né? Escrever public, tá? Quando eu coloco public, isso quer dizer que esse atributo nome aqui, ele vai ser acessível para qualquer classe dentro do meu projeto. Então, eu tenho um projeto chamado X, né? E esse meu projeto X tem 100 classes. Se o meu atributo aqui chamado nome, ele tem a visibilidade, aqui a palavrinha public aqui, isso quer dizer que essas 100 classes vão poder utilizar aqui o atributo chamado nome diretamente, tá bom? Agora, quando a gente coloca essa palavrinha que está sendo exibida aqui para vocês, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não tenho mais acesso direto ao atributo nome. Ou seja, se eu criar aqui, ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem, se eu criar um objeto aqui do tipo pessoa, vou chamar aqui de P1 recebe new pessoa, tá? Criei aqui um objeto, né? Uma instância aqui do tipo pessoa. Como aqui o nome ele está com a visibilidade private, né? Isso quer dizer que eu não posso fazer isso daqui, ó, p1.nome, nem vai aparecer para mim, tá? Esse código aqui não vai funcionar, ele vai dar erro, isso aqui está errado. Tá? Por quê? Porque eu não tenho acesso diretamente ao nome, né, à idade e ao CPF aqui, porque elas estão protegidas, né, elas estão privadas, ou seja, quando eu tenho um atributo que é do tipo private, isso quer dizer que esses atributos aqui, ó, isso é muito importante, esse conceito, tá? Quando eu tenho aqui um objeto do tipo, desculpa, um atributo do tipo private, isso quer dizer que ele só vai funcionar dentro da própria classe, tá? Isso resumindo, né, o nome, a idade e o CPF só vão funcionar aqui dentro dessa estrutura aqui da minha classe chamada pessoa. Qualquer outro local, ele vai dar erro, tá bom? Se eu mudar para public aqui, né, aí sim eu vou ter acesso novamente a outros locais, tá? E se eu deixar sem o nome aqui? Aí você vai ter acesso para dentro do mesmo pacote, né? Mas a gente não tratou ainda sobre o que é packages, né? Ou pacotes ainda, a gente não abordou esse assunto, tá? Bom, mas qual que é o sentido de eu criar aqui um atributo do tipo private se ninguém vai ter acesso, tá? Aqui é que vem a mágica do encapsulamento. A ideia é que você tenha segurança, né, para poder atribuir um valor aqui para o atributo nome. Você não quer que a pessoa digite uma coisa que não tenha referência que é o nome, tá? E aí, toda vez que você precisar atribuir um valor aqui para o atributo nome, você vai usar um método que a gente chama aqui de set, tá? Então, ó, sempre vai ser assim, ó, public void set, essa palavrinha aqui set, mais o atributo nome, né, que é o nome que você colocou aqui, só que iniciando com letra maiúscula, tá? Aqui nós temos um parâmetro, né, que é passando o nome. Observem que esse nome aqui, galera, ele é totalmente diferente desse daqui, tá? Embora seja o mesmo valor. Vocês vão falar, poxa vida, mas como que funciona isso? Tá? Isso vai ficar mais claro na parte prática, que aí eu vou explicar com mais detalhes essa palavrinha diz aqui para vocês, tá bom? A ideia aqui é só a gente falar um pouco sobre o encapsulamento, tá bom? Para não se estender muito, né, aqui eu coloquei mais algumas definições, eu não recomendo fazer isso em slides, tá? Aqui, como eu estou passando o conteúdo para vocês, né, vocês leiam esse conteúdo aqui direitinho, e aí se surgir alguma dúvida, eu tento detalhar um pouco melhor para vocês, mas tudo que está aqui foi praticamente o que eu falei para vocês sobre a parte do encapsulamento, né, de vocês não digitarem qualquer valor aí para os atributos, tá? Uma recomendação quando a gente trabalha com encapsulamento é que as variáveis, né, de instância, elas devem ser private, igual está aqui, ó. E os métodos devem ser public, igual está aqui, tá bom?
O que eu tinha para falar nesse vídeo era especificamente